Vamos lá, pessoal. Seguindo as nossas dicas aqui do MPC SC. Pessoal, não é suspense que eu tô fazendo vídeos menores, não. Porque eu estou em deslocamento, então é mais difícil subir vídeo, né? De hotel. Então, portanto, eu sempre eu tomo esse cuidado aqui de diminuir. E outra coisa, os detalhes, né? Eu gosto muito de dar aula, então acontece aquela coisa de você ficar detalhando muito pra ficar tudo bem claro. Bom, vamos falar sobre a questão temática em si. Eu vou pegar dois temas neste vídeo, tá? Que foram propostos no curso. Esses dois temas não estão na íntegra, eu vou explicar para vocês que tem um caso antes aí, isso deixa meu material muito extenso e, na verdade, no próprio curso, os alunos têm tema um, tema 2, está tudo bonitinho com toda a extensão do caso. Mas como que o Sebrae pode propor a discursiva de vocês? Então, vou pegar como exemplo o tema um, tá? No tema um, a gente tinha um caso que contava uma história que gerava uma representação por parte do MPC, tá? Certo? Uma representação em face de alguma coisa por parte do MPC. E uma representação é formada por várias partes, né? E a parte principal da representação são os requerimentos, tá? Aqueles pedidos finais feitos. Ok. E que falava assim: de posse do caso hipotético, discorra sobre a atuação do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, considerando necessariamente o seguinte: eu já expliquei que não pode só escrever sobre estes itens A e B. Você, quando a banca dá um comando aqui e ela traz algum assunto que não é muito coincidente com o de baixo, você também precisa apresentar redação sobre isso, como se fosse uma introdução. Eu expliquei no vídeo anterior o risco de você não fazer isso, tá? Então tem que tomar cuidado, tá bom? O que distingue, então vem já o item A. O Sebrasp adora trabalhar muito com palavras como distinção, relação e importância. São palavras-chave muito importantes nesse concurso. Então a banca pergunta aqui o que distingue essencialmente a atuação do Ministério Público de Contas do Ministério Público Estadual. E aí o aluno fala assim: ah, mas eu prefiro trazer e você ficar ciente para não acontecer o que aconteceu com o pessoal do TCE Minas, certo? Que a banca pediu competências do TCU, tá? Muita gente caiu do cavalo ali, tá, gente? Então, é importante que no aspecto de distinção, né, veja que a banca postula, eu estou simulando a banca, tá? Postula que a expressão essencialmente, ela está em busca do quê? Da tua capacidade de síntese, tá? De síntese. Então, essa capacidade de síntese, como que ela calcula essa capacidade? De você tendo uma noção, não é, dos aspectos que são prioritariamente próprios do Ministério Público de Contas, da sua atuação institucional, que é o cerne dela, tá? Quando a gente vai fazer uma introdução, gente, aqui tá até falando sobre essa atuação, em vez de que aqui meio que repete essa situação, quando acontece uma situação de repetição, você pode trabalhar a atuação de formas diferentes, que é tão importante porque a banca vai observar a abrangência. Por exemplo, você pode trabalhar sobre a apresentação institucional do Ministério Público, né? Então isso pode ser feito no início, tá? Apresentação institucional, apresentação da instituição, e aí você tem o quê? As características dessa instituição, né? Sua natureza jurídica, suas características, tá certo? Essenciais, e depois você vai pegar aqui a atuação de fato, tá certo? O papel desenvolvido, tá bom? Então isso é interessante. Veja que aqui a banca vai trabalhar com princípios. Aí você vai falar, Júlia, vai ficar meio repetitivo, não vai não? Porque se eu for pegar as características da instituição, bem, eu tenho que falar de princípios, certo? Certo. Porém, o Sebrasp é assim mesmo. É uma banca redundante, é uma banca que te pede síntese, mas tem perguntas redundantes. Então a gente tem que expor o aluno da gente a esta situação para que ele fique confortável com essa redundância que acontece muito na prova do Sebrasp. Porque, gente, os relatos que eu tenho quando o aluno fala de conforto é a coisa que eu mais fico feliz em saber que ele ficou confortável. Por exemplo, aqui você vê que um aluno meu do GRAM falando tirou 98,4 na discursiva e que ele assistiu a aula apenas 2 semanas, né? Tipo assim, ele não fez nenhuma discursiva, mas não é este que fala sobre conforto. Quem falou sobre conforto, vou apagar aqui, foi até um aluno do TCE de Santa Catarina. Isso mesmo. Tá? Um aluno que ele saiu de São Paulo, aluno da área de contabilidade, ele falou: eu me senti muito confortável fazendo a prova, porque estava tudo ali. Teve aluno aqui também que falou, aluno aqui, esse aqui, ó, que o sentimento de segurança o acalmou.
né? Teve uma aluna da Prefeitura de Juiz de Fora também, agora recentemente, falou sobre isso, que é aquele sentimento de felicidade, de sentir que está confortável com a discursiva, que isso que é o principal. Porque quando a gente se sente desconfortável fazer o exercício é porque a gente não tem informação, a gente não sabe por onde vai, mesmo tendo conhecimento, tá? Então vamos mais. E aqui a banca te pede para você justificar essa questão dos princípios e para você trabalhar um pouco mais a questão da independência funcional, gente, que possivelmente, olha, eu posso estar erradíssima. A chance da questão da autonomia, da independência funcional serem temas neste concurso é muito grande. Por quê? Porque a grande discussão em torno do Ministério Público de Contas é esta característica que ainda não está muito bem definida nos contornos institucionais do Ministério, tá? E a banca pode entrar nessa problemática com você. Vocês vão ver que aqui no curso, a gente insiste neste tema em outra proposta, tá? Vocês vão ver isso comigo, tá bom? E aqui pede, ó, associa a atuação do MP no caso em tela a duas de suas competências institucionais, é a capacidade de raciocínio crítico. Veja, a banca tem várias competências institucionais, você terá que extrair duas associadas à ideia de representação e talvez até mesmo aos próprios requerimentos, né? O momento que o Ministério Público faz os requerimentos. Então fique atento, certo? Aquela parte, para você trazer junto estas competências. Lembrando que é sempre bom, como é estudo de caso, você usar o caso para exemplificar, tá bom? Este tema é comum para todo mundo, tá certo? E assim mesmo. O tema 2, porém, vocês vão notar que eu fiz uma diferença para cargos, tá? Eu vou explicar por quê. No tema 2, aqui a gente tinha um caso, né, falando sobre a função, tá? A função consultiva do Ministério Público. Então aqui é exatamente a ideia da formulação de pareceres, né? Mas é o parecer de caráter consultivo. Na verdade, se vocês forem ao caso, a gente está falando do Tribunal de Contas, tá? Eu entro pelo Tribunal de Contas, porque é feita uma pergunta para uma autoridade legitimada ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas submete também ao Ministério Público de Contas para que ele possa opinar. Então, veja aqui, a banca diz, ó, discorra sobre a legitimidade do Ministério Público junto ao TCE, né? Em face de princípios constitucionais referentes ao controle externo para opinar sobre o caso. Então veja que a banca delimita muito. Ela fala sobre princípios constitucionais. Então vocês têm que se acostumar. Quando a banca delimita, vocês não estão tão livres assim. Vocês têm que lembrar lá do artigo 130 da Constituição Federal, por exemplo, ou mesmo trabalhar, né, o dispositivo da Constituição Estadual, sem problema algum. Mas o Sebrasp gosta muito da Constituição Federal para que você possa falar sobre essa legitimidade, né, que é atribuída ao Ministério Público. Veja que a banca ainda não está cobrando atribuição, tá? E depois, pessoal, muito cuidado para não pisar na casca de banana. O item A vai falar sobre as competências previstas na lei orgânica aderentes ao caso em tela. Então você vai ter que usar o seu raciocínio crítico para fazer aderência ao caso em tela, que cabe ao Procurador-Geral do Ministério Público, tá? Junto ao Tribunal de Contas. Quais são as competências que são aderentes, que cabem a ele dentro do caso em tela. Então não é falar sobre todas as competências do procurador, é falar daquelas que aderem ao caso. Porque se a banca vai analisar raciocínio crítico, naturalmente ela vai cobrar isso, tá bom? E aqui a gente vai para o papel do analista de contas, para que sejam associados o quê? Duas de suas competências regimentais que servem de apoio à manifestação que o Ministério Público de Contas fará sobre aquela consulta, sobre a pergunta que foi feita ao TCE, tá? Então, por exemplo, quando a gente estuda para analista, a gente tem que entender que o analista tem quais são as provas essenciais. Atividade de assessoramento, de acompanhamento, atividade de pesquisa. Então, fiquem atentos a essas palavras-chave que vocês terão que apresentar de forma que caiba numa prova de 30 linhas, tá bom? Então, não são todas. Veja que a banca delimita, ela quer duas. Porém, se o Sebrasp não delimitar por número, ele pode delimitar pela própria questão em si, tá? Fazendo associação direta, tá bom? Então, isso foi para os cargos 1 e 2, foi a proposta para os cargos 1 e 2. Por quê? Porque quando a gente chega ao cargo 3, o cargo 3 é completamente diferente, galera. O cargo 3 é o cargo de técnico em atividades administrativas. E aí, a gente trouxe o quê? A gente trouxe aqui uma ideia de planejamento estratégico, tá? A ser perseguida pelo Ministério Público
de contas. E toda vez que a gente pensa em planejamento estratégico, a gente não pensa somente no planejamento em si, mas a gente mexe com valores institucionais, como missão, valores, propósito da instituição, tá certo? E aí, veja aqui se pergunta qual é o propósito institucional do Ministério Público e o que significa alcance de sua autonomia plena. Olha, batendo aqui novamente. Quando a banca faz perguntas com E, vocês todos, tá? Eu não presto atenção apenas ao pessoal do cargo 3, não, todo mundo. A resposta continua no mesmo parágrafo, tá bom? No mesmo parágrafo, tá? Enquanto estiver no item A, é um parágrafo só. Então, o propósito institucional é também tem a ver também com as atribuições do próprio órgão, porque é o propósito que faz com que ele persiga, não é? Vamos supor assim, que ele vá atrás do cumprimento de suas atribuições para que ele chegue ao seu escopo, tá? Ao seu objetivo final. E aqui a banca pergunta, não é? Pede apontar duas atribuições regimentais do diretor-geral de administração e planejamento do Ministério Público. Por que do diretor-geral de administração e planejamento, professora? Primeiro que está no regimento e atribuição de cargo, gente, vocês têm que saber porque é atribuição institucional. O cargo detalha a atribuição institucional geral, tá? A outra questão que vocês têm que saber, né, é que, bem ou mal, quando você pega o organograma do Ministério Público, né, de Santa Catarina, quando você pega o organograma institucional, você sabe onde é que está situado o seu cargo, para quem esse cargo atua, né? E um cargo técnico é um cargo de execução supervisionada, um cargo de apoio. Então você tem que ficar atento a isso, tá? E aqui a cereja do bolo, que é perguntando exatamente, não é, o papel a ser exercido pelo técnico de atividades administrativas e associando, não é, esse papel a partir de suas duas competências regimentais necessárias a apoiar o MPC na consolidação do seu planejamento estratégico. Por quê? Porque nada acontece sozinho. Por mais que o planejamento estratégico tenha uma equipe administrativa por trás, você tem ali, dentro dessa equipe, né, as peças de servidores são fundamentais para a composição daquilo. E a atuação desse servidor também é importante. Então, vai lá no regimento de vocês, artigos 49, artigo 96, tá, para que você possa trabalhar fazer a seleção, tá? Cuidado. Tem que fazer a seleção das atribuições que atendem àquele propósito que foi apresentado para vocês no cargo, tá? Certinho? Pessoal, e o cargo 4 Júnior é a mesma coisa, basicamente, tá? Do cargo... deixa eu coloquei cargo 3 aqui, não. Dos demais cargos, porém, fazendo do cargo 1 e cargo 2, melhor dizendo, cargo 1 e cargo 2, porém, aqui, em vez de eu perguntar pelo papel do analista, eu vou lá no técnico, certo? No técnico de contas, tá bom? Perguntando sobre o papel dele, tá? Ali também tem a mesma ideia de atividade de execução, de apoio supervisionado, etc. Tranquilo, pessoal? Então, aqui os dois primeiros casos que são exemplos, né? Para quem não sabe nem por onde começar, espero que vocês tenham entendido, tá certo? E estejam se sentindo um pouquinho mais confortáveis com a propositura, tá? Quem segue no curso com a gente vai comentar sobre todos os temas e depois na aula de revisão a gente vai fazer toda uma estruturação bem bacana, bem fechadinha para todo mundo, tá bom?